Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mundo Católico Romano. Vou fazer aqui esse pequeno áudio para mostrar para vocês a astúcia, dos filhos da serpente, como eles são astuciosos, como eles distorcem a Sagrada Escritura para assim combater a doutrina de Cristo, a doutrina católica. Me enviaram aqui o texto de Jeremias, capítulo 7, 17 a 18, onde diz: Não veis o que faz ele nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Então nós temos aqui um texto de Isaías, onde ele está condenando a idolatria do povo de Israel, que se contaminava com os ídolos. E quando eles falam quando o profeta fala sobre que eles juntavam lenha, preparavam a massa, sovavam a massa, as mulheres ofereciam as tortas, os pães, as delícias, a rainha do céu, eles estão utilizando esse texto, muitos aí astuciosos, protestantes, para dizer que Isaías está falando, condenando o culto do Lia a Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é chamada por nós católicos de Rainha do Céu. Então, essa rainha aqui do céu, essa deusa pagã, que certamente era a deusa Astartes, ou Astarote, ela tem várias variações de nomes, que era uma deusa adorada entre povos fenícios, cananeus, até mesmo babilônicos. Então, os protestantes estão distorcendo a Sagrada Escritura para dizer que nós adoramos uma falsa deusa que já foi profetizada por Isaías, que seria a Rainha do Céu. Entre muitos títulos dados a Nossa Senhora, um dos títulos é de Rainha do Céu. Então, eles estão usando essa lógica desse título, dessa deusa pagã, que era regado o culto dela, de Astarote, de muita orgia sexual, que era uma deusa da fertilidade, deusa da sexualidade, da fertilidade, era regada de muitas orgias sexuais, os cultos oferecidos, como também outros tipos de culto, era chamada mulher de Baal, essa deusa pagã. E os protestantes, com a sua astúcia, de filhos das serpentes, estão deturpando a Sagrada Escritura para justificar, para dizer que esse culto se refere ao mesmo culto que nós celebramos hoje, homenagem a Nossa Senhora, o nosso culto de Dulia, que não tem nada a ver com adoração a Nossa Senhora. Se nós formos usar essa mesma lógica maluca protestante, nós iríamos dizer também que o culto que nós fazemos a Jesus Cristo, um culto de adoração, seria uma réplica do culto a Nabucodonosor. Por que digo isso? Porque Nabucodonosor, ele se fez Deus. Ele se fez um Deus. Era um homem que se fez um Deus. Se fez um ídolo. Fez um ídolo de si mesmo. E um dos títulos de Nabucodonosor era chamado de Rei dos Reis. Ele conquistou vários territórios e muito poderoso. Então, se nós formos utilizar essa mesma lógica, nós poderíamos dizer que nós cristãos, o culto que nós fazemos a Jesus Cristo, ou esse título dado a Jesus Cristo de Rei dos Reis, seria um título, uma réplica do título dado a Nabucodonosor. Porque já que eles querem atribuir a Nossa Senhora o título de Rainha dos Céus, sendo algo vindo do paganismo, poderíamos dizer também, começando por aqui, que esse título dado a Jesus Cristo é um título pagão e que não deveria ser dado, porque é uma réplica, segundo essa lógica protestante, uma réplica de um culto de idolatria, um culto a um falso Deus chamado Nabucodonosor, que era um homem que se fez Deus. Jesus também era homem e Deus. Então, se os judeus usassem esse argumento contra nós, poderíamos dizer que teria alguma lógica, segundo essa lógica protestante. Mas claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus também, na Sagrada Escritura, ele é apresentado como astro da manhã, astro luminoso, ou estrela d'alva, estrela da manhã. Por exemplo, no capítulo 1 de Lucas, no Benedictus de Zacarias, é dito o seguinte: graças ao misericordioso coração do nosso Deus,
pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, né? Coloca Jesus como astro das alturas, né? Astro das alturas, aquele que vem nos visitar. Em várias passagens da Sagrada Escritura, Jesus também é apresentado como a estrela d'alva, ou mesmo apresentado em Malaquias, na profecia de Malaquias, como o sol da justiça, né? Onde é que eu quero chegar com isso? O Satanás, ele é apresentado também como astro das alturas, né? O estrela d'alva, o filho da aurora. Isso no texto de Isaías, no capítulo 14, ali no capítulo 12, né? Diz o seguinte, no versículo 12, do capítulo 14 de Isaías, diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como fostes atirado à terra, vencedor das nações. Aqui, esse texto é uma sátira ao rei da Babilônia. E muitos teólogos viram nesse texto uma referência, né? Já era uma prefiguração do que aconteceu com Satanás, né? Se nós formos usar essa lógica, entrar nessa lógica protestante, nós podemos dizer que existem títulos que foi atribuído a Satanás e que também foi atribuído o mesmo título a Jesus Cristo. Por exemplo, como a estrela da manhã. Um outro título também dado a Satanás, na própria Sagrada Escritura, é de leão. Leão que runge. O próprio Pedro dizia que ele está ao nosso redor, como leão que quer nos devorar. Só que na mesma Sagrada Escritura também é dado a Jesus Cristo o título de leão, leão da tribo de Judá, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Por exemplo, em Apocalipse, é um dos títulos dados a Jesus Cristo no Apocalipse como leão da tribo de Judá. Então, dentro dessa lógica protestante, chamar Jesus de leão seria errado, porque Maria não pode ser chamada de Rainha dos Céus, porque já existia uma deusa pagã chamada também de Rainha dos Céus, né? Então, nesse caso aqui, a própria Bíblia estaria se contradizendo, né? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia chama o diabo de leão, nós temos também títulos atribuídos a Jesus Cristo como leão da tribo de Judá. Como já citei também, Jesus Cristo também era um dos títulos de Jesus Cristo era a estrela da manhã. Então existia também os cultos a deuses pagãos, deuses solares, como Mitra, Apolo e tantos outros, né? E eram adorados com esse título, né? De sol, sol vencedor, de astro da manhã. E Jesus Cristo também é chamado em Malaquias de sol da justiça, como a luz, a verdadeira luz. Nesse caso seria também um grande equívoco esse título dado a Jesus Cristo. E esses títulos estão na própria Sagrada Escritura. Então, para você ver que não tem como entrar nessa lógica protestante, né? Quando adoramos Jesus Cristo, claro que nós não estamos adorando Mitra. Quando adoramos Jesus Cristo, não estamos adorando Apolo. E quando também nós chamamos Maria de Rainha dos Céus, de forma alguma estamos invocando a deusa pagã, né? Astarte ou Astarote, a esposa de Baal, que envolvia ali muita imoralidade sexual, prostituição, rituais, sacrifícios, até mesmo sacrifícios humanos. Claro que isso não tem nada a ver. Então, um pequeno áudio aí que nós possamos refletir e nunca cair nas lorotas, né? E nas lógicas interpretativas dos chamados protestantes, né? Então fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero ter contribuído com a reflexão nesse tema. Forte abraço.